Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino, um programa destinado a médicos que pretendem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. Bom, toda semana nós temos conteúdo novo por aqui, abordando o que você precisa saber para ser aprovado na prova do TIM. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo. E muitas vezes nós utilizamos casos clínicos reais para ilustrar, as nossas discussões. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é: se você quer ser aprovado no TIM, não vai dar para fugir disso, o câncer medular de tireoide. Participe com a gente, mande os seus comentários, as suas sugestões, suas dúvidas. A sua participação ela é muito bem-vinda e muito importante para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais relevantes para você. Então, vamos falar sobre o câncer medular de tireoide. E olha, se você quer saber por que a gente precisa falar desse assunto, então eu vou te dar algumas razões importantes. Olha, na prova do TIM, a prova ela é dividida em duas etapas, Uma primeira prova que é eliminatória e que é formada por questões de múltipla escolha. E nessa prova, que contém 100 questões, 15 questões são de tireoide e outras 5 questões são de endocrinologia básica. E a prova da segunda etapa, ela tem 10 questões, que são questões discursivas, e dessas questões, uma sempre é de tireoide. E olha, em todas as provas, numa análise rápida que eu fiz aqui, desde 2015, em todas as provas do TIM, tinha pelo menos uma questão sobre câncer medular. Então, dentro de todos os temas abordados, todos os temas que fazem parte da endocrinologia e que são abordados na prova, 15% da prova é de questões de tireoide. E dentro das questões de tireoide sempre tem questão envolvendo o câncer medular de tireoide. E além disso, o câncer medular ele tem um contexto da possibilidade de doença genética, como envolvida. E aí, ainda tem também as questões de endocrinologia básica que sempre abordam o tema da genética relacionada ao câncer medular de tireoide. Então, não tem por onde fugir. A prova sempre vai abordar esse assunto e se você conhecer esse assunto bem, você já vai matar essa parte aí. Agora, por que a prova de título ela aborda esse tema, Por que esse tema está sempre na prova do TIM? Também não é à toa. As questões estão lá porque o câncer medular de tireoide, ele tem uma relevância significativa. Pensa comigo. Nódulo tireoidiano. O nódulo de tireoide, ele tem uma prevalência estimada hoje, nos dias atuais, com ultrassom, com advento super extenso, do uso do ultrassom. Então, a gente tem hoje uma prevalência que varia de 19% a 68%. Você já parou para pensar? É tipo assim, metade da população tem nódulo na tireoide, Para a gente fazer uma avaliação assim, simplificada, Mas pode ser até mais do que isso, dependendo das faixas etárias, Em faixas etárias mais avançadas, a gente tem 60% até quase 70%
da população tem nódulo na tireoide. E também, analisando dados, né, da literatura mais recente, hoje a gente sabe que desses nódulos, 7 a 15% são malignos. Isso também é bastante significativo, né? E aí, dentre os nódulos malignos, então vamos pensar assim, se a gente pensar em um extrato de 1.000 pessoas, né? Dentro da população, vou pegar aqui 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas, grosseiramente eu posso dizer que 500 tem nódulo na tireoide. E aí, dessas 500 que tem nódulo na tireoide, se eu considerar 10% malignos, né? Já que dados da literatura mostram 7 a 15%. Então vamos colocar 10. Se eu tenho de 1.000 pessoas, 500 pessoas com nódulo na tireoide, dessas 500 pessoas, 50 pessoas têm um nódulo maligno na tireoide. E até 10% dos cânceres na tireoide, dos nódulos malignos de tireoide, na verdade são um câncer medular. Então, de 50, né, pacientes com câncer na tireoide, 5 vão ter um câncer medular. Então, olha só como essa doença é relevante e importante, porque de cada 1.000 pessoas, né, de um extrato assim escolhido aleatoriamente nas várias faixas etárias, de cada 1.000 pessoas eu vou ter 500 pessoas com nódulo na tireoide, das quais 50 vão ter um nódulo maligno e das quais 3 a 5, né, vão ter um câncer medular, ou seja, a cada 1.000 pessoas eu tenho 5 pessoas com câncer medular. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Isso significa que se você quer ser endocrinologista, você necessariamente vai se deparar com pacientes com câncer medular. E aí você vai precisar saber abordar da forma correta, né? Já que o especialista vai ser requerido exatamente para cuidar de casos de doentes com doenças na especialidade. Então, é por isso que você precisa saber. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o câncer medular de tireoide, eu vou te descrever um caso clínico de uma paciente que eu atendi, né, há alguns anos atrás, pela primeira vez, ela é minha paciente até hoje. E quando ela me procurou pela primeira vez, essa paciente, ela tinha ela tinha 32 anos de idade e ela veio procurar com uma queixa de nódulo na tireoide. Ao exame físico, ela tinha um nódulo palpável de mais ou menos 1,5 a 2 centímetros no lobo direito da tireoide. Sem outros achados, assim, não tinha linfadenomegalias, não tinha sinais e sintomas de disfunção tireoidiana, não fazia uso de medicamentos, uma mulher de 32 anos, casada, com 3 filhas. Bom, e aí, diante desse nódulo, né, identificado no exame físico, a gente solicitou um ultrassom e o ultrassom mostrou a presença desse nódulo que era palpável e também a presença de um outro nódulo menor lá no lobo esquerdo, um nódulo de 0,6 centímetros. E esse nódulo maior, que foi o nódulo que foi palpado, no ultrassom ele media 1,9 centímetros e era um nódulo hipoecogênico, um nódulo que não apresentava outras características ultrassonográficas, né, sugestivas de malignidade. Ele tinha os limites precisos, os contornos regulares, ele era mais largo do que alto, mas ele era um nódulo hipoecogênico, né, de 1,9 centímetros. E o outro nódulo de 0,6 também
não tinha nenhum aspecto que pudesse sugerir malignidade. E aí, diante desse nódulo, a gente optou por solicitar uma punção aspirativa, né, uma PAF, e essa paciente fez a PAF, e o resultado da PAF veio sugestivo de carcinoma medular de tireoide. Ele veio um Bethesda 5, né, com características na descrição que sugeriam a possibilidade de câncer medular de tireoide. E aí, assim, o que acontece? Quando a gente está diante de nódulos que tem suspeita de malignidade para o câncer diferenciado, a gente já está bem treinado, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, quais são os próximos passos. Mas quando vem a suspeita de um câncer medular, como o câncer medular ele é menos frequente, né? Ele é bem menos frequente do que o câncer diferenciado, então assim, aí é que surgem as dúvidas, porque você não está fazendo isso todo dia. Então é muito importante que você esteja atento para alguns aspectos muito importantes do câncer medular. Então, primeiro, você precisa saber que o câncer medular, comparado com o câncer diferenciado, ele é um tumor mais agressivo, né? Então, a taxa de sobrevida dele, quando o tumor está confinado à tireoide, ela é boa, ela é de 95% em 10 anos. Mas quando já existem metástases locais, isso já cai para 75%, e quando já tem metástase à distância, isso cai para 40% de sobrevida em 10 anos apenas. Então, o diagnóstico precoce dessa doença faz muita diferença, né? E o outro aspecto é que muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico do câncer medular, já existem metástases locorregionais, já existem metástases para o pescoço. Então a gente já parte, muitas vezes, na maioria das vezes, de uma taxa de sobrevida em 10 anos de 75%, porque o paciente já tem a doença extratireoidiana, né? Então esse é um primeiro aspecto importante de você lembrar, que é sobre o comportamento biológico desse câncer. Um outro aspecto essencial de você lembrar é que o câncer medular da tireoide, ele pode estar inserido no contexto de uma doença familiar, da forma familiar. Isso acontece em 20 a 25% dos casos. E aí, o que é essa tal dessa forma familiar? A forma familiar é quando o câncer medular de tireoide aparece em um paciente que possui um defeito genético, uma mutação em um gene específico, chamado gene RET, que predispõe à chamada neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. E o que é isso, né? Que doença é essa? Então, assim, a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2 é uma doença que pode cursar com câncer medular de tireoide e outras doenças e achados, sendo que o câncer medular é a apresentação mais frequente. E aí a gente tem dois tipos de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Tem a 2A e tem a 2B. Na do tipo 2A, além do câncer medular, a gente também tem feocromocitoma e hiperparatireoidismo fazendo parte do contexto da síndrome, né? De predisposição a doenças. E aí, nesse tipo 2A, né? Então o paciente pode ter só o câncer medular, ou ele pode ter, e aí a gente vai chamar isso de câncer medular de tireoide familiar isolado, quer dizer, é a doença familiar, tem o defeito genético, mas é só o câncer medular isolado, não tem outras doenças. Ou a gente pode ter a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A com câncer medular mais feocromocitoma mais hiperparatireoidismo. Não necessariamente o paciente vai desenvolver todas essas doenças, mas
a presença do defeito genético o deixa predisposto a desenvolvê-las. E aí, o câncer medular é o que aparece na maioria dos pacientes. Mas o feocromocitoma é o segundo, mais frequente. E o hiperparatireoidismo é mais raro, mas também faz parte da síndrome. E essa ordem vale também para a questão temporal do aparecimento. Quer dizer, geralmente vai aparecer o câncer medular primeiro, depois o fel, depois o hiperpara. E existe também a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B, na qual o paciente vai ter o câncer medular de tireoide e alguns outros achados, como ganglioneuromatose, que aparecem em 100% dos pacientes, né? Então, são neuromas que podem aparecer desde a boca até o ânus, né, em todo o trato digestivo. E também um biotipo marfanoide, quer dizer, o paciente, fenotipicamente, o biotipo dele lembra o biotipo de uma pessoa com a síndrome de Marfan. E pode ter outras anormalidades também, anormalidades oculares, enfim, outros achados mais raros. Então, existem essas três possibilidades para o câncer medular da tireoide na sua forma familiar. Ele pode aparecer apenas como câncer medular de tireoide familiar isolado, ele pode aparecer como neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A, que tem o câncer medular, o fel e o hiperpara, ou ele pode aparecer como neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B, que tem o câncer medular, um biotipo marfanoide, o feocromocitoma, ganglioneuromatose como manifestações mais comuns. Bom, e aí, no que isso implica, gente? Em primeiro lugar, faz toda a diferença você saber se o paciente tem o câncer medular sem nenhuma relação com doença familiar, ou seja, não é provocado por mutação no gene RET, e o paciente que tem o câncer medular no contexto de doença familiar. Faz toda a diferença você saber isso. Por quê? Porque todo o segmento, todo o acompanhamento, não só do paciente, mas dos seus familiares, vai ser diferente, caso ele seja portador da forma familiar. E aí o que acontece? Então, na forma familiar existe um defeito genético, né, no chamado proto-oncogene RET. Tem uma mutação nesse gene. E olha que interessante, nessa doença, dependendo de qual é a mutação, aonde que está localizada, qual troca que aconteceu ali, né, de qual base nitrogenada que foi trocada, ou enfim, qual a alteração genética que tem, dependendo de qual é essa alteração, você vai ter uma apresentação clínica. Então, por exemplo, para os pacientes com neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A, a gente tem mutação nos códons 600, né, da família dos 600. O mais frequente é o 634, é o códon mais mutado, né, na neoplasia endócrina múltipla do tipo 2 como um todo, né, é a mutação mais comum. É a mutação mais comum para a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A. É o 634, mas outras como 609, 611, 620, 618 também são códons que, uma vez mutados, vão dar o fenótipo de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A. Enquanto que a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B, ela é a forma mais rara, né, de doença associada a defeito no RET. E é a forma mais grave. É a forma em que o câncer medular aparece mais precocemente, que ele é mais agressivo, é na neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B. E só tem 2 defeitos genéticos associados à mutação que dá esse fenótipo de MEN2B. Ou é a mutação M918T ou é a mutação A883F.
E aí o que que acontece? Então, se você, como a gente já sabe de tudo isso e a gente sabe dessa chamada correlação genótipo-fenótipo, então o que que acontece? De acordo com qual é a mutação, qual é a localização da mutação, qual é o defeito genético, eu vou ter um fenótipo, uma apresentação clínica. Então, como a gente já sabe disso, a gente vai utilizar essa informação em benefício do acompanhamento do paciente. E hoje, a gente já tem a possibilidade de fazer a pesquisa genética para mutação no RET comercialmente, né? Então, assim, vários laboratórios do Brasil, eles fazem essa pesquisa genética. Então, a gente tem a oportunidade de dar esse diagnóstico corretamente. E aí, em que isso implica? Isso implica em uma abordagem mais adequada, porque como eu estava dizendo ainda há pouco, um paciente que tenha câncer medular de tireoide esporádico, então o termo esporádico significa que é uma doença que não tem correlação genética, né? Que não é uma doença na forma familiar. Então, a doença esporádica é aquela que o paciente desenvolveu a doença, né? Mas isso aconteceu já no organismo dele. Ele não herdou de ninguém a predisposição para fazer câncer medular, nem vai transmitir para ninguém. Então, na doença esporádica, que vai corresponder a 75% a 80% dos casos, você só tem que tratar esse paciente. Ele teve o câncer medular e só, ele não está sujeito a desenvolver outras doenças, ele não herdou essa doença de ninguém, então você não precisa abordar os seus pais, e ele também não transmite essa doença para ninguém, portanto você também não vai precisar abordar os descendentes. Ao passo que, para o paciente que tenha o câncer medular num contexto familiar, você vai precisar abordar a possibilidade, né, pela predisposição que ele tem, a possibilidade dele desenvolver outras doenças e também a possibilidade dele ter herdado dos seus pais, dele ter transmitido para os seus filhos, e isso de acordo com o defeito genético, né? Então, dependendo do defeito genético que o paciente tenha, você já sabe se você precisa pesquisar feocromocitoma, se você precisa pesquisar hiperpara, se você, enfim, né? Então, as condutas vão ser definidas de acordo com essa informação. Então, diante disso, qual que já que a gente tem, né, a disponibilidade de realizar esses exames, e já que realizar essa pesquisa faz diferença, né, vai ser um determinante para as condutas que a gente vai tomar, então, quando a gente tem um paciente com suspeita de câncer medular na tireoide, a gente precisa fazer uma investigação genética. Então, é lógico, nós estamos num país de grandes disparidades sociais, né? Então, existem contextos em que não vai ser possível fazer a investigação genética. Então, se a investigação genética não for possível, a gente vai precisar raciocinar como se não existisse a investigação genética. Mas, uma vez disponível, é indispensável que se faça a pesquisa genética. Então, eu vou voltar aqui no caso clínico da minha paciente, que eu estava te contando, para te explicar como é que a gente faz isso. Então, quando a minha paciente trouxe o resultado da PAF, né? Então, ela tem 32 anos e ela tinha um nódulo na tireoide que foi puncionado e esse nódulo veio sugestivo de câncer medular. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente depara com essa situação? Bom, em relação ao câncer medular, tem duas coisas que é interessante a gente fazer antes de indicar a tireoidectomia. Então, é interessante a gente dosar a calcitonina, e aí se você se lembra que o câncer medular
é um câncer que tem origem nas células C ou células parafoliculares, né? Ele não tem origem em célula folicular tireoidiana, ele tem origem em células que secretam calcitonina. Então, no câncer medular, é extremamente frequente, né, o aumento nos níveis circulantes de calcitonina. Então, dosar a calcitonina embasa o diagnóstico, né, que ele foi suspeitado na PAF. Então, se você tiver uma calcitonina elevada, isso vai embasar, vai reforçar esse pré-diagnóstico, né, que a PAF tá sugerindo. O outro aspecto essencial é fazer a pesquisa para mutação no gene RET. Como é que você faz isso? Você faz um pedido, uma solicitação de exame, colocando: solicito pesquisa genética para mutações no proto-oncogene RET. Indicação: paciente com nódulo tireoidiano suspeito ou sugestivo de câncer medular. E aí, por que é interessante fazer isso antes da tireoidectomia? O tratamento é tireoidectomia, né? O tratamento básico do câncer medular é tireoidectomia total. Mas por que fazer a pesquisa antes? Porque se esse paciente, então só lembrando, um paciente com câncer medular, ele tem 20 a 25% de chance de ter mutação no gene RET e, portanto, de ter uma doença familiar que pode cursar com outras doenças, inclusive o feocromocitoma. E aí, então esse paciente tem 20 a 25% de chance de ter mutação no RET. E se ele tiver a mutação no RET, ele já pode ter um feocromocitoma. E aí, se no momento que você indica a tireoidectomia, esse paciente já tem um feocromocitoma, e aí ele vai para a cirurgia, ele não sabe que tem. Durante a indução anestésica, ele pode ter uma crise hipertensiva, porque o feocromocitoma, um dos fatores que estimulam uma secreção abrupta de catecolaminas, é a indução anestésica. Então, na indução anestésica, ele pode ter uma superliberação de catecolaminas repentina e isso provocar uma crise hipertensiva, pode inclusive ser letal. Então, é importante que o paciente seja investigado para feocromocitoma. E aí, se o paciente já tiver um feocromocitoma, então, o objetivo é você detectar que o paciente tem esse feocromocitoma antes que ele seja conduzido à tireoidectomia, porque ele vai precisar tratar o fel antes de tratar a tireoide, né? Então, esse é o aspecto, essa é a razão pela qual a investigação genética deve ocorrer antes da tireoidectomia. O objetivo é proteger o paciente dessa situação de complicação que eu acabei de descrever. Agora, suponhamos que o paciente já foi submetido à tireoidectomia e, inclusive, ele teve o diagnóstico histopatológico, né, confirmado, de câncer medular. Felizmente não aconteceu nenhuma complicação, mas ele ainda não fez a investigação genética. Então, ele deve fazer no pós-operatório, certo? Por quê? Porque isso vai ter implicações no acompanhamento, tanto dele como um eventual acompanhamento de familiares, caso sejam acometidos também. Então, é importante, muito importante fazer a pesquisa genética. O ideal, né, a conduta correta é fazer a investigação genética antes da tireoidectomia. E uma vez você tendo a investigação genética realizada, suponhamos que esse paciente não tem mutação no RET. Então está afastado mutação, está tudo bem, é doença esporádica, o paciente vai para a tireoidectomia e depois você vai fazer o acompanhamento, né? O segmento desse paciente conforme, usando os critérios que a gente usa mesmo para câncer
medular de tireoide, né? Segmento com calcitonina, CEA, enfim. Agora, suponhamos que o paciente seja portador de uma mutação no RET. Se ele for portador de uma mutação, aí você vai precisar saber qual mutação é essa, para que você faça aquela correlação genótipo-fenótipo. Então, por exemplo, se a mutação do paciente é uma mutação 634, então C634R é uma mutação que está associada ao fenótipo de MEN2A. Então, nesse paciente, ainda antes de operar, o que você vai fazer? Você vai fazer uma investigação clínica, né, com exames laboratoriais para investigar feocromocitoma. Aí você faz dosagem de metanefrinas, né, seria o teste mais utilizado aqui no nosso meio, metanefrinas urinárias. E aí, se esse teste vem negativo, aí você indica a tireoidectomia e tudo bem, o paciente aí você vai iniciar o acompanhamento, né, no pós-operatório, você vai seguir, além de seguir o câncer medular, né, para a possibilidade de recidivas, você também vai anualmente rastrear esse paciente para feocromocitoma e também rastreá-lo para hiperparatireoidismo. O rastreamento para hiperpara também é interessante que seja feito no pré-operatório, porque se o paciente eventualmente já tiver hiperpara, a cirurgia da tireoide já vai contemplar também as paratireoides. É feita um único tempo cirúrgico para tireoidectomia e paratireoidectomia, né? E aí, depois no acompanhamento, você vai ficar rastreando. Em relação à família, você vai precisar pesquisar os parentes de primeiro grau e aí abordar individualmente cada familiar que seja portador do defeito genético também. Da mesma forma, se o paciente tem um defeito genético associado a MEN2B, você também vai pesquisar o feocromocitoma antes de indicar a tireoidectomia. Mas na MEN2B você não vai precisar pesquisar hiperpara, porque hiperpara não faz parte. Bom, e aí no acompanhamento você vai sempre monitorar o paciente para a possibilidade do surgimento, né, das outras doenças, caso ele tenha a forma familiar. Bom, então, voltando aqui à minha paciente, só para a gente retomar, né? Então, eu tenho uma paciente que tinha um nódulo tireoidiano cuja PAF foi sugestiva de câncer medular. Ela dosou a calcitonina e a calcitonina veio lá em cima, veio 800 a calcitonina dela. E aí a gente solicitou a pesquisa de mutação no gene RET e essa paciente veio com a mutação C634R. Essa mutação predispõe a MEN2A. Nesse momento ela não tinha evidências de feocromocitoma, então ela dosou as metanefrinas que vieram negativas, ela fez a tireoidectomia, ela já tinha linfonodos comprometidos, ela fez o esvaziamento e 2 linfonodos eram comprometidos, e aí ela iniciou o segmento, e aí a investigação dos parentes de primeiro grau mostrou que os pais foram negativos para a mutação, eram pais biológicos e foram negativos ambos, e das 3 filhas dela, 2 são portadoras também do defeito genético, que também iniciaram um acompanhamento então, né, e com todas as peculiaridades do acompanhamento de familiares portadores de mutação. Então que, assim, em uma outra oportunidade, de repente a gente fala os detalhes do que aconteceu com as filhas. Então, hoje a gente discutiu um pouco sobre a abordagem do câncer medular de tireoide, né, sobre os aspectos diagnósticos, né, no momento do diagnóstico e as questões que envolvem a possibilidade de mutação de defeito genético no proto-oncogene RET. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, participe com a gente.
A sua participação ela é sempre muito importante. E eu sou a doutora Monalisa Azevedo e esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Toda semana nós temos conteúdo novo aqui neste programa que é dedicado a médicos que querem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM, e se tornarem endocrinologistas. Então, um abraço e até a próxima!